E a primeira face de Naamã é a face do Naamã com a sua farda. Aquele homem respeitado, aquele homem admirado, aquele homem que tinha uma aparência que todos da sua região, do seu país, gostariam de ser como ele. E o que tem a ver Naamã com a minha vida e com a sua vida? É que todos nós acabamos também vivendo um pouco de aparência. Todo mundo vive um pouco de aparência. Não adianta a gente achar que não, mas todo mundo vive um pouco de aparência. E é tão interessante isso, porque o que é viver de aparência? É mostrar para as pessoas aquilo que eu quero que elas vejam, aquilo que eu quero que elas pensem de mim. Então, por exemplo, quantos aqui já postaram mentira nas redes sociais? Levanta a mão. Engraçadinhos, né? Tem poucos, mas eu vou provar que todo mundo posta um pouquinho de mentira na rede social. Sabe por quê? Porque a gente posta o carro bonito, mas não posta o boleto. A gente posta a viagem linda que você fez, mas não posta a briga que teve na viagem com o esposo. Porque quem já brigou no meio da viagem aqui? Eu já briguei. Fui fazer uma viagem com a minha esposa, brigamos. Mas a viagem eu não vou postar, a briga eu não vou postar. Eu vou postar o quê? Eu vou postar só a foto do lugar bonito, a foto da praia, a foto da paisagem, a foto da placa da onde eu estou, né? Que a gente gosta de mostrar, estou em tal lugar. Querido, eu e minha esposa, nós fomos viajar. Olha só, esse aqui eu vou contar para você esse testemunho, esse testemunho. Fomos viajar faz quantos anos já? Uns 3 anos para a Inglaterra. Aí marcamos a viagem e tal, animado para ir. E aí nessa viagem a gente fez um roteiro de ir para a Inglaterra e ir para a França. E aí animados para ir para a França, porque o meu amigo falou para mim assim: a França é muito romântico o lugar, cara. Pensa num lugar romântico, pensa num lugar bonito. E eu já fui preparado, que eu falei, chegar lá, vou dar uma namorada com a minha mulher lá na França. Ô glória! Aluguei um hotel lá e vou me preparar, porque eu ia ficar um dia só na França. A gente foi de trem-bala, então um dia só. E chegamos lá no hotel, né? Chegamos de manhãzinha, né? Saímos de madrugada, chegamos de manhã. E tô na expectativa. Falei, eu vou ter a melhor noite da minha vida. Meu irmão, pensa no inferno. Olha, de romântico não teve nada para nós. A pastora colocou um salto para nós conhecermos a torre. A briga começou do metrô, para você ter uma ideia. Eu estou contando agora, na íntegra, porque ninguém sabia dessa parte da história, né? Colocou um salto desse tamanho e foi no metrô. Aí no metrô comecei a falar: ai, tá machucando meu pé. Ai, tá machucando meu pé, tá machucando meu pé. Aí eu falei: meu Deus do céu, é hoje, viu? Aí beleza. Aí daqui a pouco, e não parou na minha cabeça, machucando meu pé, machucando meu pé, machucando meu pé, machucando meu pé. E na torre, chegamos lá na torre, aí tem um gramado assim, um monte de casal sentado lá vendo, aí o pessoal passa vendendo champanhe, porque é muito romântico mesmo. Começou a anoitecer assim, a gente vendo, e ela começou de novo depois na hora: meu pé tá doendo, meu pé tá doendo. Aí eu peguei e falei: arranca esse sapato então. Aí ela arrancou o sapato, jogou fora o sapato lá. Eu tive que comprar um chinelo para ela daqueles de TNT não, de... como é que é o nome daquele? de EVA, de souvenir. Ela foi andando com o chinelo, aí já parou de reclamar. Daqui a pouco, pum, estourou o chinelo. Meu Deus do céu, meu irmão, pensa que luta. Moral da história: não teve noite romântica coisa nenhuma. Chegamos brigado no hotel, brigado. Dormiu um para o lado, outro para o outro. Perdeu a noite. O que era para ser... Mas essas coisas a gente não posta. Eu tenho uma foto minha na torre, sorrindo. Mas eu não botei a foto, eu e ela brigando. Então a gente é muito mascarado. Mas por quê? Isso não é culpa sua não. Isso vai muito além da hipocrisia. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade hoje que obriga a gente a viver de aparência. A gente é aceito pelo carro que tem, pela roupa que veste. É assim que a gente é. Essa sociedade é exatamente desse jeito. E a gente acabou caindo nessa armadilha.
Eu fui pregar recentemente agora numa igreja de São Paulo, recentemente. E eu não gosto, faz tempo que eu não uso mais terno, eu gosto de usar camiseta, eu prego de camiseta. E para alguns pastores e algumas igrejas, isso não passa credibilidade. Mas eu fui pregar lá naquela igreja, e aí quando o pastor me chamou, né, eu subi, a igreja estava lotada, era uma conferência para pastores e líderes. Eu subi e eu preguei. E eu preguei uma palavra, a palavra foi assim, Deus me usou aquele dia de uma forma muito poderosa. A palavra confrontou, a palavra encorajou, muitos pastores me procurando no final, e teve um que veio me procurar e falou: pastor, eu quero pedir perdão para o senhor. Eu falei: por quê? Porque na hora que eu vi o senhor vestido assim, simples assim, eu não dei nada para você. Exatamente, as pessoas, elas medem a gente pelas aparências. Então as aparências, todo mundo quer viver um pouco de aparência. A gente trata a mulher da gente publicamente de um jeito, mas na casa de outro. A gente trata os filhos: vem aqui, filhinho, pro papai. Mas em casa a gente é mais grosseiro. A gente trata o marido na frente dos outros. Nós fomos uma vez, foi uma coisa muito engraçada. Nós estávamos fazendo um curso de liderança muito forte em Bragança. E aí teve um pastor que veio lá de Gana. Acho que é Gana, isso mesmo. E ele era muito firme, muito firme. Aí estava a esposa agarradinha no marido, assim, na hora do culto, assim, com a cabecinha deitada assim no ombro do marido. Aí o pastor pegou e falou assim: pode te agarrar aí. Em casa você não agarra, por que quer agarrar aqui na igreja? Falou na frente de todo mundo. Em casa, porque, é lógico, eu não sei se era a realidade daquele casal. Não sei que Deus quis tratar eles naquele momento. Mas eu estou dizendo que às vezes a gente quer manter uma aparência fora, que não corresponde àquilo que a gente vive dentro. E Naamã era esse personagem. Ele usava a sua patente, as pessoas passavam, as pessoas admiravam, as pessoas viam virtude nele enquanto ele estava com a farda. Mas quando ele chegava na sua segunda face, que ele tirava a farda, ele tinha que conviver com uma lepra na vida dele. A lepra também na Bíblia simboliza o pecado. Pecados que nós temos guardados de estimação, que ninguém sabe, que ninguém tem acesso, porque a gente não vai mostrar esse tipo de coisa. Afinal, nós preservamos muito a nossa reputação. A gente não quer que ninguém saiba que o nosso casamento está ruim, que os nossos filhos estão se enveredando pelo caminho errado, que a nossa vida econômica está ruim. A gente não quer que ninguém saiba disso. A gente só quer mostrar para as pessoas aquilo que a gente quer, a impressão que a gente quer que elas tenham a nosso respeito. Então Naamã, quando ele tirava a sua farda, estava lá a lepra nele. Aquilo trazia sérios prejuízos para ele, porque provavelmente Naamã não tinha mais vida social, não tinha vida íntima com a sua esposa. Os talheres, os garfos, as facas, a comida, o banheiro, tudo era separado para ele. Ele talvez não estava em um leprosário ainda, por causa da sua alta posição, e talvez para o governo assírio, era muito importante manter a aparência de que o Naamã estava ali, para poder garantir o seu poder militar. Mas não correspondia, o general fardado não correspondia à realidade da vida dele, porque quando ele arrancava a sua roupa, a lepra estava lá. Eu não estou aqui trazendo nenhum peso sobre a sua vida, porque, como eu disse, todo mundo vive um pouquinho de aparência, todo mundo mostra um pouco de aparência, porque a gente guarda muito a nossa reputação, a gente tenta proteger o máximo a nossa reputação, para que ninguém saiba o que de fato está acontecendo conosco, o que de fato está afligindo a nossa vida. Mas tem uma terceira vida, uma terceira face de Naamã, e essa face estava desconfigurada e desfigurada, que é a face espiritual dele. Naamã não conhecia Deus, Naamã não tinha vida espiritual. Talvez Naamã fosse daqueles que pensassem que religião é coisa para gente fraca. Talvez Naamã fosse daqueles que pensassem que se preocupar com a vida espiritual não é tão importante. Você já parou para pensar como a gente gasta tempo investindo na nossa aparência, numa vida tão curta aqui na terra, e
não se dedica tanto tempo cultivando e investindo na nossa vida espiritual? E a vida terrena nossa não corresponde à eternidade. O que corresponde à eternidade é a nossa vida com Deus. É a nossa relação com Deus que tem a ver com a eternidade. A nossa vida aqui vai passar em pouco tempo. Há pouco tempo atrás eu tinha 18 anos, já estou com 40. Daqui a pouquinho abri e fechei os olhos, estou com 60. Daqui a pouquinho abri e fechei os olhos, se Deus permitir, 80. Daqui a pouquinho abri, fechei os olhos e não abri mais. Morri. Essa é a vida nossa aqui na terra. Mas a gente gasta tanto tempo se preocupando em mostrar para os outros, em mostrar uma aparência, e vivendo uma vida infeliz. Porque quando a gente chega na nossa vida privada e a gente tira a nossa farda, a gente vê que está lá a lepra. A gente vê que está lá aquela situação que não deveria estar. E Naamã, agora na sua vida espiritual, na sua face espiritual, o texto mostra para nós que ele não conhecia Deus. Em nenhuma das suas batalhas, em uma das suas guerras, ele vai até Israel. Aqui está correspondendo ao reino norte, porque é Samaria. Eles vão até Samaria, eles pegam uma menina, tira ela dos seus pais, traz ela cativa, e essa menina vai passar a trabalhar como escrava dentro da sua casa, servindo a sua esposa. Mas uma coisa que me chama a atenção, e vou abrir um parênteses bem grande, ainda falando sobre família, é como o trabalho que a família dessa menina fez com ela foi tão eficaz, porque essa menina foi arrancada da família dela, mas a fé dela estava lá dentro dela. Ela recebeu a porção da fé, e numa primeira oportunidade que ela teve, vendo o sofrimento daquele homem, ela comenta com a mulher de Naamã, fala: olha, se ele fosse lá em Israel e procurasse o profeta, ele ia curar ele. E essa menina então passa a ser uma missionária ali dentro daquela casa, anunciando as verdades de Deus. Naamã não conhecia Deus, Naamã não sabia quem era Deus. E quando Naamã então fica sabendo de uma possibilidade de cura para a vida dele, então ele vai agora atrás da cura, não vai atrás de Deus, ele vai atrás da cura. Tanto é que ele não procura o profeta, ele procura quem? O rei. A menina não falou nada de rei, a menina falou de profeta, mas ele vai procurar o rei. Por quê? Porque ele estava interessado só no benefício. Como muitos de nós viemos para Jesus. Muitos de nós viemos para Jesus quando o sapatão aperta, quando o calo começa a incomodar. Aí a gente vem e procura Jesus. E Naamã agora está diante de uma situação terrível na vida dele, uma lepra acometendo o corpo dele, talvez levando ele para a morte. E agora ele vai procurar então a cura, a tão sonhada cura para a vida dele. Para encurtar a história, ele vai até o rei escreve uma carta, manda para o rei de Israel lê a carta, fica indignado e fala: eu não posso curar ele, eu não tenho esse poder, eu não sou Deus, rasga as vestes. Mas quando o profeta chamado Eliseu descobre que havia essa carta e que tinha um homem procurando cura, ele fala: manda esse homem vir até mim, que ele vai saber que há profeta aqui em Israel. E aí, na direção que Naamã vai agora, atrás da sua cura, a Bíblia vai desvendar que existia algo na vida de Naamã que era pior do que a lepra, que era muito pior. A lepra não era nada perto daquilo que estava dentro de Naamã, e que estava impedindo ele de conhecer a Deus, estava impedindo ele de se relacionar com Deus. Sabe o que era? Uma coisa chamada orgulho. Ele bate na casa do profeta e Deus começa a tratar a vida de Naamã. Não é nem o profeta que atende ele, é um dos discípulos do profeta, e diz para ele assim: olha, eu já sei o que você está querendo, e o meu senhor já mandou você ir lá no Rio Jordão tomar um banho, mergulha 7 vezes e você vai ser curado. Aquele homem fica tão indignado, o orgulho dele era tão grande que ele ficou tão indignado. Primeiro ele fala assim: eu achei que o profeta que ia me atender, que ia vir aqui, ia colocar a mão na minha lepra, ia orar por mim, ia arrancar com a mão dele, ia fazer um milagre na minha frente, e esse cara nem me atende. E agora ele está mandando eu tomar banho naquela porcaria daquele Rio Jordão, porque o Rio Jordão era um rio muito lamacento,
O mesmo rio onde Jesus se batizou. Só que a configuração daquele rio, ele era um rio que tinha muito lodo, muita lama nele. E aquele homem, por causa da sua autopatente, ele tinha muito orgulho da sua cidade, do seu país. E ele falou: se é de banho que eu preciso, lá no meu país tem rios muito melhores. Eu tenho o Eufrates, eu tenho o Farfar, eu tenho rios muito melhores para tomar banho lá. E o orgulho dele era muito grande. Sabe, querido, tem muitas pessoas que não estão conseguindo desenvolver a sua vida espiritual por essa pequena palavrinha chamada orgulho. Como que Deus trata o orgulhoso? Eu vou falar para você o modus operandi de Deus, como Deus trata, como Deus se relaciona com pessoas orgulhosas. Não vale a pena, o orgulho não vale a pena. Para buscar a Deus, a gente precisa ser humilde. Para buscar a Deus, a humildade precisa prevalecer. E olha o que diz a Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Eu vou tentar encenar isso da melhor forma possível para você entender. Vamos lá, Tiago 4, 6. Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, qual que é a relação de Deus com o orgulhoso? Deus se opõe ao orgulhoso. O orgulhoso quer se relacionar com Deus, mas ele não consegue. Por quê? Não é por causa dele, é por causa do próprio Deus que está se opondo a ele. Deus rejeita o orgulhoso. Deus não quer relacionamento com o orgulhoso. E isso a Bíblia afirma, não é nenhuma nem duas vezes, não. Tem várias passagens bíblicas que podem relatar isso para a gente. O orgulho afasta o homem de Deus. Por isso que tem muitas pessoas que não conseguem progredir na sua vida cristã. Elas até frequentam a igreja, elas até seguem os rituais, mas ela não consegue progredir, ela não consegue ver sucesso na sua vida cristã. Por quê? Porque dentro dela ela é como Naamã, ela carrega o orgulho. Por exemplo, vou dar um exemplo claro: a pessoa está passando um momento financeiro, vivendo de aparência, a vida financeira dela não está boa. Aí a igreja de Jesus aparece e fala assim: ó, tem um curso aí chamado Crown para melhorar você. Tem um curso Crown que é importante e vai ajudar você. Você fala: não preciso de curso. Não preciso não, está tudo bem para mim. A vida financeira dela está ruim, ela não está conseguindo gerir as suas economias, ela está gastando mais do que está passando, mas não mostra. E aí apresenta um curso, ela fala: não preciso de curso não quero fazer curso nenhum não. Porque o orgulhoso, ele tem exatamente esse comportamento. Ele não consegue se submeter a nada. O encontro com Deus. Não, eu já tive encontro com Deus. Eu já tive encontro com Deus. Não é um negócio de encontro com Deus. Eu já me encontrei com Deus na minha vida, na minha conversão. Essa é uma resposta de um orgulhoso. É alguém que está resistindo o que Deus quer fazer, resistindo o que Deus está propondo. Mas ele está cheio de marra, e tudo ele se opõe. Tudo ele se opõe. Parece que ele é humilde, mas ele não é. Ele é orgulhoso, é igual Naamã. E a pior lepra de Naamã não era a física, era o orgulho dele. A Bíblia continua e fala outros textos. 1 Pedro 5,5 vai falar a mesma coisa, mencionando sobre o mesmo versículo. Olha que interessante, 1 Pedro 5,5. Da mesma forma, jovens, sujeite aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Grave isso no seu coração: Deus se opõe aos orgulhosos. Já imaginou o que é Deus se opor a alguém? A gente gosta muito daquele versículo, né? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, virou adesivo, virou chaveiro, virou camiseta. Beleza, é um versículo muito lindo. Mas e se fosse ao contrário? Se Deus é contra nós, quem será por nós? Então, se Deus ele se opõe ao orgulhoso.
Quer ver? Eu vou deixar esse exemplo mais rico para você, usando uma parábola da Bíblia. Lucas capítulo 18. Vamos entender melhor isso. Versículo 10. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Então, 2 figuras. Um fariseu e o outro publicano. Os 2 estavam fazendo a mesma coisa, indo orar, né? Dá uma sensação interessante, né? 2 crentes, 2 pessoas que querem buscar Deus, 2 pessoas que querem se aproximar de Deus. Só que olha o comportamento do fariseu. Vamos lá. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, e nem mesmo como este publicano. Continua, olha só o orgulho dele: eu jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto eu ganho. E olha, fariseu era bom para dar dízimo, meu irmão. A Bíblia fala que eles davam dízimo do hortelã, do endro e do cominho. Eles eram muito legalistas, eles não deixavam, eles pegavam coisas pequenas, eles eram capazes de ser fiéis no dízimo deles. E aquilo transformava o fariseu num orgulho religioso muito grande. Então olha só, tem pessoa que consegue ser orgulhosa até na religião dela, até na forma de se relacionar com Deus. E esse fariseu está se comportando exatamente dessa forma, falando para Deus: olha Deus, é assim mesmo, olha Deus, olha como é que eu sou, Deus, olha. E Jesus está ensinando os discípulos dele acerca desses 2 homens. E agora Jesus vai falar do publicano. Olha só o publicano, comportamento dele. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Olha o comportamento: Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador miserável. Como eu preciso da tua graça, como eu preciso do teu favor. E agora Jesus vai mostrar se cumprindo aquilo que a gente leu em Tiago 4,6. Olha lá o que Jesus vai falar: eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Gente, o orgulho é a pior coisa que pode acontecer conosco. O orgulho nos afasta da nossa família. O orgulho nos afasta de grandes oportunidades. A pessoa está passando dificuldade, mas ela quer manter a aparência. Ela não quer que ninguém saiba que ela está em crise em alguma área da vida dela, porque afinal, o que vão pensar dela? O que as pessoas vão pensar de mim? Como a gente tem uma preocupação exagerada com o que as pessoas vão pensar de nós. Já parou para pensar nisso? Como a gente é escravo desse sentimento. O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? O que será que estão dizendo de mim? O que será que estão falando de mim? E por conta desse comportamento, a gente se afasta de uma vida extraordinária. Olha o tanto de tempo que Naamã perdeu na vida dele por causa do orgulho. O problema dele talvez não fosse a lepra. O problema dele talvez fosse o orgulho. E se ele tivesse se submetido primeiramente, talvez ele tinha já vencido aquela lepra há muito tempo. Olha o que interessante: quando ele se comporta com tanto orgulho daquele jeito, ele diz o seguinte: eu não preciso de banho coisa nenhuma, os rios da minha cidade é muito melhor, os rios do meu país é superior a esse riozinho daqui, eu vou embora. Está achando o quê? Que só uma desfeita que esse homem fez comigo? Mas tinha seus oficiais, seus funcionários, seus subordinados estavam com ele. Falou para ele: calma aí, chefe, se ele tivesse pedido uma coisa difícil, você não ia fazer? O que custa tomar um banho ali no rio? E com muito custo convenceram ele. E a Bíblia fala então que Naamã vai no rio, mergulha uma vez. Imagina o que é ser mergulhar num rio de lama.
Eu acho que na hora que ele sobe a primeira vez, o corpo dele está cheio de lama. Nojentinho, fazendo caras e bocas. Ai, que nojo, ai, não sei o que, tudo. Segunda vez, terceira vez, quarta vez, quinta vez, sexta vez. Sétimo mergulho. A pele dele fica como a pele de um bebê. Ele é totalmente curado. Ele é totalmente limpo daquela lepra. E agora a gente vai ver um outro Naamã. Olha, às vezes o que Deus tem que fazer com a gente para quebrar o nosso orgulho. Às vezes você vai ter que descer no Jordão mesmo, meu irmão. Seu problema talvez é maior do que você pensa. Não é tão pontual assim como você acha. Às vezes você vai ter que descer enquanto eu e você não estivermos dispostos a descer no Jordão. Por que 7 vezes? Para ficar humilhante mesmo. Para ser humilhante, para ver se ele tinha coragem de ir até o fim. Uma vez não seria capaz de quebrar o orgulho dele. Ele mergulha uma vez, 2 vezes, 7 vezes. Quanto mais rápido a gente aprender a lição, menos mergulho a gente vai ter que dar. Pode ter certeza. Quanto mais rápido você aprender a lição, menos você vai ter que mergulhar naquilo que você não quer, naquilo que você considera nojento. Eu lembro uma vez a gente fazia um encontro com Deus. E aí um rapaz foi lá e nós chegamos na estrutura lá, estrutura simples, né, de luxo. Até por isso que a gente cobra barato no encontro. Porque a gente, o objetivo lá não é o luxo, o objetivo lá é o alimento espiritual, é aquilo que é espiritual. Quando o cara viu a estrutura, falou: eu não vou ficar nesse lugar. E era bem retirado assim. Deu um trabalho, tivemos que trazer ele de volta. Nojento. Pensa num cara nojento. Por quê? Porque às vezes tem dificuldade com algumas coisas. Deus vai te levar em lugares para quebrar o teu orgulho. Deus vai te levar para você fazer coisas que você não quer, para destruir o teu orgulho. E querido, não adianta você pensar, ó, orgulho. Se tem uma coisa que eu tenho certeza que todo mundo tem, é orgulho. Uns têm mais, outros têm menos, mas orgulho todo mundo tem. Como a gente tem orgulho? E nosso orgulho precisa ser quebrado. Naamã desce naquele rio, toma o banho 7 vezes, daqui a pouquinho ele volta limpo. E olha, vamos ver se é o mesmo Naamã que volta. Versículo 15, 2 Reis 5,15. Vamos ver se é o mesmo Naamã. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora eu sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente de teu servo. Olha só, o Naamã que foi não é o mesmo que voltou. Isso que é lindo. Sabe, querido, o orgulho, quando ele é quebrado na nossa vida, nós somos transformados. Já parou para pensar que às vezes é o orgulho que está impedindo a gente de subir um patamar espiritual? Às vezes a gente está igual o fariseu, fazendo tudo certinho, dando dízimo de tudo, jejuando, orando, tudo, mas não tem progresso. Por quê? Porque o orgulho está ali, ó. Tem orgulho. Casamento seu está com problema? Peça ajuda. Ah, não, pastor, já orei para Deus. É outra fala do orgulhoso. Os meus problemas eu já falei para Deus. Mas você sabia que existe uma cultura no reino de Deus e no Novo Testamento, que é uma cultura chamada cultura dos uns aos outros. O corpo de Cristo é um corpo interdependente. Eu dependo de você e você depende de mim. Às vezes aquilo que Deus quer fazer na sua vida está na boca do outro, está na mão do outro, está na vida do outro. Não, mas eu já estou falando com Deus aqui, direto com o trono da graça aqui, tudo. Esse é um comportamento de orgulho também. Ah, não, pastor, eu tenho vergonha de falar. É vergonha ou é orgulho? Que a gente talvez dê um outro nome. É vergonha ou é orgulho? Porque você não quer que ninguém saiba que está passando alguma coisa. Ou você quer ficar vivendo igual o Naamã, com a sua fardona bonita, sorrindo, sorriso amarelo.
Ninguém percebe, todo mundo olha para você e fala, uau. Já viu aquelas situações daquelas famílias? O casamento está indo certinho. Daqui a pouquinho, do nada, o casal era bonitinho, aquele casal bonitinho, daqui a pouco do nada, fala assim, ô fulano de tal separou. Não acredito. Quem já viu isso? Como isso? Mas aquele casal, ele era pura fachada. Pura fachada. Por quê? Porque estava vivendo ali, mas de repente do nada explode. Separaram. Já viu aquele filho que na frente do pai é uma coisa e fora do pai é outra? Porque a sociedade, ela obriga você a viver de aparências. Sabe por quê, gente? Porque a gente não tem um lugar seguro. A gente não se sente seguro em mostrar as nossas fraquezas. Então a gente tem muito receio dos dedos acusadores. Por quê? Porque ainda temos muita reputação. Tem filho que não tem coragem de falar para o pai determinadas coisas. Por quê? Porque ele olha para o pai e ele não tem confiança na reação do pai dele. E aí aquilo transforma aquele garoto, aquela garota, em alguém que vive de aparência. Porque perto do pai ele tem um comportamento, longe do pai ele tem outro. São duas pessoas, duas personalidades reveladas em lugares distintos. Olha que interessante isso. Quebra o orgulho, peça ajuda, seja humilde, admita, sabe? Faça como o publicano. Fala, Deus, tem misericórdia de mim, porque as pessoas podem até me ver com o meu carro bonito, com a minha casa bonita, com o meu casamento aqui, mas ninguém sabe o que eu estou passando. Ai, se o meu travesseiro falasse. Ai, se o meu travesseiro pudesse falar alguma coisa. Não tenha reputação. Se você está precisando de ajuda, procure ajuda. Não fica mantendo uma vida que não corresponde à realidade. Qual é o problema de ter problema no casamento? Nenhum. Todo casal tem. Qual é o problema de ter problema com o filho? Nenhum. Todo casal tem. Toda família tem. Qual é o problema de ter problema financeiro? Nenhum. Todo mundo passa. A vida é uma roda gigante. Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. E aí? Agora eu não vou pedir ajuda para ninguém. Ah não, pastor, porque eu já estou falando com Deus. Mas de repente Deus quer que você olhe para o lado. Está carregando um peso tão grande. A Bíblia recomenda a gente levar o fardo uns dos outros. Às vezes que a resposta que você precisa está do teu lado. Do teu lado. Às vezes você vai falar assim, poxa rapaz, vamos dar um exemplo. Estou passando um momento difícil nas minhas finanças, estou precisando até de emprego. O cara, poxa, por que você não falou antes? Eu tenho lá no meu trabalho, está precisando de emprego, dá um currículo para mim que eu vou levar lá. Olha a importância de você verbalizar. Mas por que eu não quero falar? Porque eu sou orgulhoso. Porque eu não quero que as pessoas vejam a minha fraqueza. Não quero que as pessoas vejam minha nudez. Não quero que as pessoas descubram minha lepra. Querido, o ambiente mais seguro que deveria ser é o ambiente da fé. Todos nós aqui. De não esconder. De não tentar manter uma aparência. Quebrar o nosso orgulho. Revelar o que está acontecendo. Para que a glória de Deus venha. Para que a gente seja quebrado, moído. E volte como Naamã voltou. Dizendo assim, agora eu sei que há Deus em Israel. Vamos ficar de pé. Pensa num culto que vai acabar cedo hoje. É o de hoje. O relógio meu parou ou eu falei pouco mesmo. Glória a Deus. Falei o suficiente. Vou chamar o Ministério de Louvor para subir aqui, por favor. Uma vez eu lembro que nós estávamos num lugar e nós estávamos pregando e foi uma mensagem tão forte de família. E nessa mensagem, o marido pegou e entendeu a mensagem e ele entrou em desespero. Estava o marido e a esposa. O marido estava tipo aqui assim e a esposa ali. Era um lugar de palestras. E de repente a palavra penetrou tão forte naquele homem que ele gritava, ele urrava.
Ele falava assim para Deus: Deus, eu reconheço que eu sou isso, que eu sou aquilo. Ele começou a gritar. Ele perdeu a reputação dele. Ele começou a gritar: eu reconheço que eu sou isso, que eu sou aquilo outro. Blá, blá, blá. Aí a esposa dele, ouvindo ele falar, olha que barato como é que é. A esposa gritou assim: isso, Deus, faz ele falar mesmo. Faz ele falar mesmo, Senhor. Ou seja, aquela moça estava tão orgulhosa, cheio de justiça própria, como se só ele tivesse errado. Não, querido, ninguém é perfeito, todo mundo erra, todo mundo é responsável de alguma forma por algum problema que está passando, principalmente na vida a dois. Mas nessa noite eu quero te encorajar a fazer uma coisa, a fazer a oração do publicano, a chegar para Deus e falar: Deus, eu quero abrir o jogo com o Senhor hoje. Sabe, olha que interessante. Tem um texto aqui que eu queria que o Samuel colocasse para mim. Marcos capítulo 11, versículo 13. Olha que interessante esse texto. Vendo à distância uma figueira com folhas, diga assim, com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era o tempo de figos. Quando a gente lê esse texto, dá a impressão de uma injustiça acontecendo aqui. Por quê? Porque aqui Jesus vai procurar figo numa figueira, mas era óbvio que ele não ia encontrar figo na figueira. Por quê? Porque não era tempo de figos. E Jesus amaldiçoou essa figueira e ela secou. Então, olhando assim, dá a impressão assim: poxa, mas Jesus não foi justo com essa figueira. Jesus não foi justo com a figueira. Por quê? Porque ela não deu fruto, porque não era tempo de dar fruto. Mas sabe qual foi o problema da figueira? Alguma anomalia aconteceu. Eu estava estudando sobre isso, que disse que quando não é tempo de figos, a figueira também não vai produzir folhas. Se não é tempo de figo, então também não tem folha na figueira. Ou seja, na aplicação aqui a gente percebe que a figueira estava mostrando algo para que as pessoas pensassem que tivesse fruto. E por isso que Jesus vai procurar fruto na figueira. Tem pessoas que estão exatamente como essa figueira. Não tem fruto, mas tem muita folha. Cheio de folhas. Seja humilde hoje para Deus. Sabe o que a Bíblia fala, ensina sobre humildade? E isso, querido, é uma lição de fé. Eu não posso forçar você a crer desse jeito, mas eu posso te ensinar. A Bíblia diz o seguinte, põe para mim por favor, Samuca, 1 Pedro 5, 6. Olha o que a Bíblia ensina. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. O orgulhoso é incapaz de se humilhar. Essa palavra humilhar não está no vocabulário do orgulhoso. Ele é incapaz. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no seu tempo. Hoje é noite de você pegar e falar como o publicano. Dizer para Deus: Senhor, eu reconheço que o problema do meu casamento não é o meu marido, sou eu. Que o problema do meu casamento não é a minha esposa, sou eu. Que o problema das minhas finanças não é porque eu ganho pouco, é porque eu sou orgulhoso.
E eu não tenho procurado ajuda, Deus. Eu quero reconhecer hoje aqui. Deus, eu quero te pedir perdão porque eu reconheço que eu tenho mantido uma vida aparente. Admita para Deus hoje. Mas é você e Deus, ninguém pode fazer isso por você. Você pode começar aqui, pode terminar na sua casa, não tem problema. Aqui pode ser mais superficial, porque nós estamos no maior número de pessoas. Mas leva isso para sua casa, se tranca no seu quarto. Mateus capítulo 6, versículo 6. Tu, pois, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fecha a porta do quarto e fala com o Deus que vai te ver em secreto. E o resultado do que acontece no secreto se torna público, porque Deus te honra publicamente. Você se humilha debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo certo Ele exalte você. Aprenda isso. Deus se opõe a orgulhosos. Deus se opõe a orgulhosos. E você precisa reconhecer. Se houver orgulho, fale para Deus: Senhor, eu vou descer nesse Jordão. Eu vou descer nesse Jordão. Eu reconheço que nessa área eu sou orgulhoso, que nessa área o orgulho tem falado na minha vida, nessa área. É um momento de reflexão agora. Vamos falar com o Senhor, vamos? Feche seus olhos, vamos conversar com Deus. Senhor, nessa noite, Pai, nós somos confrontados pela Tua Palavra. Como a vida de Naamã nos ensina. E como cada um de nós tem um pouquinho de Naamã na nossa vida. Como nos comportamos às vezes como esse poderoso comandante de guerra, com a sua farda, respeito, honra, baseado naquilo que as pessoas veem, mas que não correspondia 100% da realidade. Porque quando Naamã entrava na sua casa, tirava a sua farda, ele tinha que conviver com uma lepra no seu corpo. Senhor, eu te peço nessa noite, que todas as aparências caiam por terra, que nós venhamos perder a nossa reputação hoje aqui. A maior lepra na vida de Naamã era o orgulho, e isso impedia ele de conhecer ao Senhor. Quase que ele volta para a sua terra com a lepra ainda. Às vezes, Pai, existem pessoas do nosso lado que são como os amigos de Naamã, nos encorajando a descer o Jordão. Eu peço ao Senhor, ó Pai, nessa noite, ministra o nosso coração, quebra o nosso orgulho, traz à tona, Pai, traz à tona nessa noite todo o orgulho que está escondido, que talvez nem esse homem, nem essa mulher perceba. Traz à tona, Senhor, porque nós não queremos que o Senhor se oponha a nenhum de nós. Nós queremos nos aproximar do Senhor. Tua palavra diz que o Senhor rejeita, se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Nos dê um coração, meu Pai, ensinável. Nos dê um coração capaz, ó Pai, de reconhecer os erros. Nos dê um coração capaz, ó Pai, de admitir que precisamos de ajuda. Destrói o nosso orgulho nessa noite, para que nós possamos viver o extraordinário de Deus. Destrói o nosso orgulho, Senhor, para que possamos viver a plenitude do que o Senhor tem para cada um de nós.
Não permita que vivamos uma vida de fariseu, orgulhoso das práticas espirituais, mas vazio, distante, longe. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda. Nós precisamos do Senhor, ó Deus. Fale com o Senhor, fale com Ele, é o seu momento. Levante as suas mãos e aplauda o nome de Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque somos desafiados pela tua palavra. Obrigado pelo teu confronto. Obrigado porque Pai que ama corrige os seus filhos. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos encoraja a viver uma vida que te agrada, Senhor. Obrigado, Deus. Aleluias. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Amém, queridos. Que você possa voltar hoje para sua casa com esse entendimento. Não tem problema nenhum você não ter folhas. O problema é você querer ter folhas sem ter fruto.
Se você não tem folhas ainda, não tem problema. Talvez não está na estação certa. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te encoraje a viver o extraordinário dele. A pior coisa que pode acontecer com um crente é o farisaísmo, é viver uma vida de mentiras. Que nós possamos ser como Naamã, depois que desceu o Jordão, reconhecendo que só existe um Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém ou não amém? Antes da gente concluir o nosso culto, nós vamos fazer as nossas ofertas agora. Você que trouxe a sua contribuição, o seu dízimo, a sua oferta, você que vai contribuir, eu quero agradecer demais a você por toda contribuição que você sempre deposita nesse ministério e acredita. Nós temos projetos muito relevantes que acontecem aqui, e só tem sido possível por causa do seu coração e da sua generosidade. Que nunca falte na tua mesa a provisão do Senhor, que nunca falte sobre você os milagres de Deus, no nome de Jesus, tá bom? Então temos o Pix aqui, para quem vai fazer via Pix. Temos também um envelope na sua cadeira que você pode fazer em espécie, e lá no fundo a maquininha de cartão já está ativa, para que você possa também fazer via cartão, tá bom? Que Deus abençoe você. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por toda semente que vai ser lançada nesse lugar agora. Que haja sempre, meu Pai celestial, a provisão de Deus na vida, meu Pai, daqueles que têm sido fiéis. Que o Senhor continue abençoando poderosamente a vida econômica dos teus filhos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. E pode ofertar com alegria, meu irmão, em nome de Jesus.